Olá, método dos deslocamentos. O que seria isso? Bom, quando a gente vai dimensionar uma estrutura manualmente, por exemplo, uma viga contínua, é complicado a gente dimensionar uma viga com vários apoios ao mesmo tempo. Tem vários métodos de ajustar isso, né? Mas um método é o método dos deslocamentos. O que seria em si o método dos deslocamentos? Basicamente, vamos imaginar que eu tenha essa viga aqui, uma viga de 19 por 40, certo? Que ela tem um vão total, né, desse apoio até esse apoio de 7 metros. Eu coloquei um nó aqui porque seria um ponto onde eu vou colocar um apoio extra. Tá? Uma viga com vão de 7 metros, só com 40 de altura, ela vai deformar bastante, certo? E consequentemente eu vejo isso, né? Eu vejo que essa viga deforma aqui na mesma escala menor aqui, 31 milímetros, tá? Mas eu vejo também o quê? Que nesse ponto aqui onde eu planejo colocar um pilar, eu tenho uma deformação de 30,607, tá? É uma deformação grande, né? Se eu tenho uma viga de concreto armado, e no momento que eu tiro as escoras, ela já deformou 3 centímetros, é uma deformação grande, né? Porque a longo prazo vai deformar 10, né? Porque é fácil triplicar a deformação a longo prazo. Então isso aqui é um problema, tá? Sabendo isso, então, o que a gente pode fazer? Podemos colocar um apoio no meio, tá? Que no computador é fácil, né? Só colocar mais um apoio. Mas no modelo manual, seria feito como? Bom, pelo método dos deslocamentos, eu colocaria uma carga para cima aqui, mantendo a estrutura biapoiada, porém com uma carga aqui que fizesse com que a deformação nesse ponto aqui onde tem a carga seja zero. Tá? Então eu vou fazer o quê? Eu vou introduzir uma carga. Lembrando aqui que eu estou com uma deformação, tá? Isso aqui a gente vai lembrar, né? Eu tenho uma deformação de estrutura de 30,607. Tá? Isso aqui a gente vai precisar depois para isso. Então agora eu vou introduzir uma carga aqui, certo? Eu não sei qual que é a carga necessária para o pilar, né? Mas o que eu vou fazer? Vou lançar uma carga de 1 tonelada, tá? Tonelada é uma carga inicial que a gente pode usar, tá? Então, cálculo esforços aqui era 30,607, foi para 27,458, tá? Já deixei preparado aqui essa conta, mas basicamente, como a deformação inicial era 30,607 e com 1 tonelada aplicada ela reduziu para 27,458, a diferença é 3,149, tá? Então, calculador aqui, certo? Vou fazer o quê? Bom, eu vou pegar 30,607, que foi a deformação que eu tinha inicialmente, dividindo pela redução que eu tive com 1 tonelada, e eu vou ter a carga que aquele pilar está recebendo. Então, na prática, esse pilar está recebendo 9,7 toneladas força. Então, esse apoio aqui seria como se eu tivesse uma carga nesse nó aqui de 9,7, certo? 9,72, porque é um detalhezinho, né? 10 kg de diferença não vai ser um problema, tá? Então, cálculo aqui, esforços agora, e eu vejo que agora com essa carga nova, a deformação ficou praticamente zero nesse apoio. Tem uma pequena deformação porque eu arredondei, né? Mas foi praticamente zero, tá? Vou colocar uma escala maior, a gente vai ver que continua muito pequena. Tem um pequeno apoio aqui, é uma deformação aqui, né? Mas se eu usar realmente a carga real, aqui, então carga editar a carga dos nós, usar 9,72, tá? Então, editar a carga aqui, então carga editar, né? Editar aqui, vou para 9,72, tá? Só para ficar perfeito aqui mesmo, tá? Cálculo esforços agora, e eu vejo que com essa carga aqui, agora, beleza, está com a zero de formação no nó, né? E eu vejo que agora a estrutura está deformando pouco, né? Menos que 2 milímetros, ok. Então esse seria o método dos deslocamentos, tá? A gente usa ele para dimensionar uma estrutura aí na mão, né? Então, eu considerei essa carga aqui, ficou uma viga como se fosse biapoiada, mas com 3 apoios, né? Tem esse aqui que com a carga para cima conta como um apoio, tá? A gente usa muito isso aí quando a gente tem vigas contínuas. E esses efeitos funcionam para outras estruturas? Sim, funcionam. Vamos olhar agora uma outra estrutura, que é o quê? Bom, vamos imaginar um pilar, tá? Um pilar com pé direito duplo. O pilar com pé direito duplo ele é um problema clássico. Por quê? Bom, vamos olhar aqui um pilar aqui. Então, eu tenho um pilar de 20 por 80 com 150 toneladas, tá? Então, esse pilar é um pilar de um prédio de 10, 12 andares. É um pilar aceitável para essa obra assim, tá? A questão é, esse pilar está com 24 barras de 12,5, que novamente, para uma obra desse porte, é normal. Tá? A questão é, esse pilar com 3 metros de altura, ou seja, travado cada 3 metros, ele tem uma necessidade de 24 barras. Porém, isso dá quase 2% da área de concreto. É uma armadura considerável, mas normal. Porém, se ele não for travado no andar, por exemplo, se eu pular um andar sem travar, o que vai acontecer? Que minha excentricidade aqui, primeiro, excentricidade, seja, quanto que a carga pode sair do eixo do pilar, 4,35, tá? Agora, se for 6 metros, ela vai sair 19 centímetros, tá? E aí a área de aço já vai para 118 barras, né? Eu estava com 24 barras, fui para 118, quase 5 vezes mais aço, certo? Então, esse pilar aqui com 6 metros, se não tiver um travamento intermediário, ele vai dar uma deformação absurda. Tá? A primeira excentricidade, 2 centímetros, vai gerar uma segunda excentricidade aí de 2,25, só que se for 6 metros já é 9, né? Então 4 vezes. E por ser um pilar
muito esbelto, né, se for 6 metros, ele vai tender a ter a longo prazo uma terceira excentricidade de mais 8,4 centímetros. Então, esse pilar pode acontecer que ele tem uma deformação inicial e a longo prazo essa deformação aumente e aí ele cai, né? Claro, a gente não vê isso em um pilar, por quê? Porque essa deformação ela não tende a ocorrer imediato, né? Ela, quando ocorre, a obra cai, então a gente não consegue perceber ela, né? Mas geralmente um pilar, tá aqui o pilar, certo? Eu aplico uma carga nele, vai acontecer o quê? Que ele vai resistir, vai resistir, vai resistir, até que uma hora passa do estado limite útil, né? Passa a resistência dele e ele gerou uma rótula aqui, ele dobrou aqui e aí cai a obra, tá? E aí, tchau, não dá pra ver, o pilar não vai ficar muito tempo assim, vai ficar milésimo de segundo assim e daí ele já dobra, tá? Mas esse efeito ocorre, certo? Bom, vamos olhar, a gente sabe, né, que um pilar ele pode, na hora de execução, ficar um pouquinho fora do prumo, né? Então vamos imaginar aqui um pilar com 6 metros de altura, tá? Um pilar de 20 por 80, é o mesmo pilar aqui da planilha aqui, certo? Que teve uma pequena excentricidade, então ele não foi executado perfeito, ele tem uma pequena excentricidade ali na execução e essa excentricidade pode fazer o pilar falhar, tá? Então vamos olhar, assim, e se tivesse um travamento ali, ela não geraria esse problema, né? Mas vamos olhar como que essa estrutura deforma, tá? Então esse pilar aqui, no caso, depois que aplicado quando for deformado, vai acontecer isso aqui nele, né? Então, primeira coisa, eu vejo que ele pode tender a dobrar para o lado, né? Porque se qualquer imperfeição dele vai acumular e ele vai dobrar para o lado, tá? Nesse caso, eu vejo um valor máximo aqui de deformação de 3,7 centímetros, né? Já inicial, né? A longo prazo, isso aqui vai tender a ser pior. Com certeza, isso aqui é um modelo teórico, né? Na prática, esse pilar iria arrebentar, tá? Mas eu vejo outra coisa bem interessante, que é o quê? Que aqui ele desceu, né? Lembra que eu falei que a estrutura deforma, né? Então, realmente, eu considero um apoio indeslocável, mas na prática, nesse caso aqui, eu tinha um deslocamento de quase 5 milímetros, tá? Então, é uma deformação considerável até, né? A gente ignora, mas na prática convém a gente considerar, né? E a gente vê que o pilar também deforma para o lado, tá? Então, a gente vê aqui, nossa base aqui é 37 milímetros, tá? Claro, se tiver um travamento não vai ser muito menor? Sim, tá? Então vamos para a segunda hipótese, tá? Tudo aqui eu vou pensando, imaginando que não tem um diafragma rígido, né? Se tem um diafragma rígido, ou seja, uma laje para travar todos os pilares, ela vai ter uma capacidade bem alta de travar todos os pilares, mas não vai ser perfeita, tá? Mas ela vai distribuir os esforços entre todos os pilares, tá? Vamos imaginar que esse pilar aqui agora, ele tivesse um travamento, tá? Bom, vamos imaginar esse caso aqui, ó. Eu tenho esse pilar aqui de canto, né? Ou de extremidade, certo? Ele tem uma viga lateral, certo? Ligada com um pilar pequeno, um pilar aqui que tem 20 e outro pilar que tem 80, certo? Então, basicamente, aqui eu tenho um pilar de 20 por 80, aqui eu tenho um pilar de 20 por 80, aqui eu tenho 80 por 20, então, um pilar 80 assim e 20 assim, certo? E tem uma viga travando eles, beleza? Bom, agora vamos ver a primeira coisa que pode acontecer aqui, tá? Esforços, lembrando que a gente estava com mais de 3 centímetros aqui, né? A longo prazo isso vai acumular a ponto de chegar aí a 19 centímetros, né? E aí falhar, tá? Mas com um travamento vai de 37 milímetros aqui para, nessa simulação, 3 milímetros. Então, reduziu em 90% qualquer efeito aí de deformação desse pilar. Então, é um travamento relativamente eficiente, tá? Então, isso aqui quando eu tenho outros pilares travando esse pilar, se ele tender a iniciar a flambar, eles vão travar esse pilar, não vão permitir essa deformação acumular, certo? Então, é um método eficiente, né? Travar pilares com vigas, né? Ligando a outros pilares, certo? Então, isso aqui funciona, tá? Mas isso só funciona por quê? Bom, porque eu tenho um pilar rígido aqui, tá? Então, eu tenho que ligar isso aí a um ponto rígido, né? Porque se não ligar um ponto rígido, não funciona. Outra coisa que eu tenho que considerar, né? Que a gente ignora, mas que tem que ser considerado, é que como esse pilar aqui vai tender a flambar, né, vai tender a flambar, ele vai, para travar ele, essa viga está sofrendo uma carga axial, certo? E eu vejo que essa viga aqui, no caso, ela sofre 8,87, 8,88 toneladas força de carga axial, né? Geralmente não dimensiona a viga para isso, porque ela geralmente é travada uh, pela laje, né? Mas nesse caso ela não é. Tá? Então, nesse caso aí onde não tem uma laje, essa viga tem que ser capaz de resistir esses esforços também, esforços de compressão, né? Que muitas vezes, se a gente não estiver configurando a estrutura corretamente, pode não estar sendo dimensionado para isso, e pode gerar uma falha por causa disso, né? Então aqui 8,879, né? Aqui dela chega num pilar de baixa inércia e reduz um pouquinho. Então, desses 8,8, 8,2 vem para esse pilar robusto, né? E só 600 kg aqui fica nesse pilar aqui que tem baixa inércia, tá? Perfeitamente normal, tá? Em algumas obras também onde não é possível ter nenhum pilar tão robusto assim, né, para servir de contraventamento, que na verdade isso aqui é, na verdade, né, a estrutura de contraventamento é a mesma estrutura que vai permitir que qualquer flambagem inicial do pilar seja travada, né? Mas em estruturas onde eu não tenho a possibilidade de que um dos pilares trave os outros,
certo? Onde todos os pilares têm baixa inércia, por exemplo, é comum que seja feito um travamento por contraventamento de diagonais, tá? Então, nesse caso, por exemplo, aqui, ó, isso aqui é comum em estrutura metálica, tá? Concreto armado é raro, tá? Mas em estrutura metálica, esse travamento aqui, ó, esse X aqui, ó, em alguns pontos da estrutura, aqui tem mais um aqui atrás, né? Mas um X em certos pontos da estrutura, em certos pontos, né? Ou até diagonais, no caso, diagonais rígidas, também funciona, tá? Mas um travamento em X ou com diagonais e tudo mais é eficiente também para combater essa deformação, né? Então, a mesma estrutura de contraventamento tende a ser eficiente para travamento de pilares, tá? E é uma coisa que a gente sabe, né, que tem engenheiros aí que até hoje não consideram vento, né? E acaba, isso aqui é um efeito comum, né? Inclusive já teve histórias de prédios que não foi considerado vento e a estrutura caiu, né? Então, pode ser também porque, às vezes nem foi por causa do vento, mas foi porque, como não foi considerado vento, também não foi pensado nessa flambagem dos pilares, tá? Então, a estrutura de contraventamento é muito eficiente para resistir isso, né? Então, quando eu tenho vários pilares aqui com inércia baixa, se eu tenho uma estrutura de contraventamento, também funciona para reduzir a deformação, certo? Eu vejo que com a estrutura de contraventamento aqui, foi para menos que 2 milímetros, né? Então, essa aqui também é uma estrutura bem eficiente, né, para reduzir a deformação. Então, contraventamento em X funciona. É usual em estruturas metálicas, em prédios, não sei, arranha-céus é raro, tá? Estruturas metálicas é comum, mas prédios de concreto armado é raro. Mas é uma possibilidade, né? Às vezes não consegue pilares rígidos, né? Porque se a gente está falando de pilares bem rígidos, aí, quanto mais andares, mais rígidos tem que ser. Uma estrutura de contraventamento também é eficiente para esse travamento, tá? Agora vamos olhar uma outra hipótese, tá? Vamos olhar isso aqui, ó. Eu tenho, lembrando que a deformação inicial lá era de 37 milímetros, tá? Vamos imaginar que eu tenho um pilar de 20 por 80, tá? Travado ao lado com outro pilar também de 20 por 80, tá? Sem nada, sem nenhum mecanismo especial, sem nenhum pilar rígido no outro eixo, tá? Sem nada. Bom, o que vai acontecer? Que a deformação de 37 milímetros vai só dividir ao meio, você vai de 37 para 18. Tá? Então, basicamente, o que vai acontecer é que cada pilar vai deformar metade. Tá? Eu não tenho nenhum pilar com uma inércia considerável para absorver toda essa deformação, vai metade para cada lado. Tá? E aí, não é uma estrutura eficiente. Né? Aí vai acontecer de ter uma estrutura que deforma muito. Né? Quando você vai travar um pilar, ele tem que ser travado por um outro pilar que tem inércia no outro sentido. Né? Se você não tem isso, não funciona. Né? Então, isso aqui não funcionou. Né? Isso aqui não adiantou de nada. Tá? Isso aqui funciona. Uma deformação menos que 2 milímetros, tá? Na prática, a gente pode até considerar no cálculo, mas um aumento de menos de 10% pode ser evitado, tá? Mas, agora, isso aqui pode ser ignorado no caso, mas isso aqui não dá para ignorar, é uma deformação muito alta, né? Então, quando você for travar um pilar, tem que travar o pilar por outro pilar capaz de resistir esse deslocamento. Não pode ser, travar um pilar em outro ponto. Não, tem que ser travar em um ponto que seja capaz de absorver todo o deslocamento do pilar, tá? O que, nesse caso, não é, tá? Vamos olhar agora uma outra hipótese ainda, tá? Bom, vamos olhar isso aqui, ó. Eu tenho aquele mesmo pilar, tá? Lembrando que é um pilar de 150 toneladas, é um pilar de 10 andares, tá? E ele está travado por um pilar aqui que só tem um andar, tá? Um pilar que, no caso de... Aqui eu estou falando de pilar de 20 por 80, aqui eu estou falando de pilar de de 40 por 14. Então, um pilarzinho de um muro, uma coisa assim. Isso aí pode ser uma seção de um pilar de um sobrado, né? Não um pilar de um prédio de 10 andares, tá? Esse exemplo até eu peguei do professor Lucas Ramírez, que é um canal excelente também, recomendo, tá? Mas a questão é, olhando aqui a estrutura, como que ela vai se deformar? Bom, aqui eu lembrando que eu estava com uma deformação aqui de 18 milímetros, tá? Essa estrutura aqui, ela vai ter uma deformação de 14, tá? Então, é um pouquinho melhor do que isso, né? Não é um travamento bem feito, né? Não vai ajudar muito, mas ele pode ajudar inicialmente, tá? Então, isso aqui pode reduzir um pouco a deformação do pilar. A gente estava com mais de 3 centímetros, foi para menos que 1,5, né? Então, ajudou, tá? Mas, tem um problema aqui, que é quando você considera um pilar travando o outro, tá? Ele só trava e pronto? Não, um pilar para travar outro pilar tem que resistir aos esforços, e tendo resistido esforços, vai surgir reações nele, vai surgir um momento fator, vai surgir carga axial nele, né? O principal nesse caso aqui desse pilar, por exemplo, vai ser o momento fator. Vamos olhar o momento fator em um pilar que está sofrendo essa carga, tá? Então, o momento fator nesse pilar chega a 10 toneladas de força, tá? Então, esse pilar está super carregado nesse pilar. 10 toneladas de força-metro é um armador bem considerável, tá? E um pilar, mesmo que tenha 40 de largura, certo? A gente está falando isso aí, é um pilar que vai estar com 20 barras de 12,5 desse pilar, vai estar tão carregado quanto esse, né? Em uma área muito menor. Então, esse pilar aqui, infelizmente, ele não tem essa capacidade de travamento, né? Esse pilar aqui
pode parecer que tem, né? Ele reduziu um pouco a deformação, mas com 19 por 40 ele está sofrendo um momento fletor muito alto. Ele não tem essa capacidade de resistir esses esforços. Então, eu pensei que ele estava travado, ele reduziu um pouquinho a deformação, mas se esse pilar tender a flambar, ele vai levar isso aqui junto, né? Então, não adianta, né? É muito momento fletor para um pilar tão pequeno, né? Mesmo que esse pilar, se esse pilar fosse mais robusto, talvez até ajudasse. Então, se esse pilar aqui, em vez de ter 40 por 14, tivesse lá 80 por 19, aí seria uma solução. Então, talvez aqui seja uma situação que ajude, né? Mas, ainda assim, né, cálculo de esforços aqui, certo? Eu vou ter uma deformação bem considerável da estrutura. Então, veja a deformação aqui vai ser menor, tá? Vai ser só 4 milímetros. Mas, olha o momento vetor no pilar, tá? Então, só esse pilar aqui, tá? Olha o momento vetor 22 toneladas força-metro. Tá? Será que essa fundação tem capacidade de resistir 22 toneladas força-metro? Porque vai ser uma fundação gigante para resistir 22 toneladas força-metro. Tá? Então, provavelmente isso aqui não vai ter capacidade de resistir, né? E um travamento que não for capaz de resistir os esforços, tá? Não funciona. Tá? Agora, e se eu não tivesse uma viga bem... então, eu tenho esse pilar aqui, tá? Eu não tenho uma viga encontrando nele, mas tenho uma viga próxima. Por exemplo, aqui, certo? Essa estrutura aqui, tá? Onde eu tenho uma viga passando reto pelo pilar, tá? Então, esse mesmo pilar aqui, uma viga passando reto, mas essa viga encontra com outras vigas, certo? Aí, a gente tem um efeito diferenciado, né? Por quê? Porque o que vai acontecer esse pilar vai tender a deslocar, certo? Para deslocar, ele vai gerar um momento fator no eixo fraco dessa viga, certo? E, consequentemente, ela vai ajudar a travar, tá? Lembrando que a gente tinha 37 milímetros. Vamos olhar como que essa estrutura, esse pilar se comporta com uma viga secundária aqui, uma viga sofrendo esforços aqui. Bom, foi de 35 milímetros para 7,5, reduziu consideravelmente, né? Mas não eliminou, né? Não eliminou. Mas o problema real mesmo não é esse, tá? O problema real mesmo é o quê? Bom, olha como é que essa viga se deforma, tá? Então ela se deforma no eixo fraco dela, né? Se ela se deforma no eixo fraco, ela sofre momento no eixo fraco, tá? Então essa viga aqui, ela está sofrendo 3 toneladas força-metro no eixo fraco, tá? Então essa viga aqui, ela teria uma armadura de pele absurda para resistir esses esforços, tá? Então provavelmente vai acontecer o quê? Que essa viga aqui, se ela travar o pilar, ela vai falhar. Daí, consequentemente, esse pilar não vai ser considerado travado, e aí esse pilar arrebenta da mesma maneira, tá? Por quê? Porque é uma viga sem largura considerável, tá? Se essa viga fosse mais larga, por exemplo, essa viga é 14 por 50, mas vamos imaginar que ela tem, sei lá, 24 por 50 ou 25, tá? Uma viga bem mais larga, tá? Bom, vai acontecer o quê? Bom, com certeza ela vai travar melhor, tá? Então ela vai travar melhor porque ela é mais larga, ela tem uma inércia maior, certo? Antes a gente estava com 7,5, agora a deformada foi para 3,15. Então agora ela gerou um travamento eficiente, tá? Lembrando que o que eu tenho aqui, eu tenho uma distância do pilar até o travamento, deixo o eixo de 1 metro, tá? E para o outro lado tenho 2 metros. Então, com essa distância, foi capaz de reduzir a deformação em 90%, tá? Mas, novamente, se se ela absorver os esforços, né, porque ela travou, ela absorveu os esforços, ela vai sofrer uma deformação. Ó, novamente ela se deforma, de maneira diferente, mas se deforma, tá? E olha o momento fletor nessa viga. 3,9 toneladas força-metro. Tá? Mesmo que seja uma viga de 25, ainda é uma viga com um armador de pele considerável. Né? Estou falando aí uma viga com 5 barras, 12,5 de cada lado aproximadamente aqui. Tá? Então é uma armadura bem considerável para essa viga. Então, nas laterais, né, para resistir esses esforços laterais. Certo? Então, uma viga desse porte aqui, por mais que ela consiga travar, ela vai ter esforços consideráveis. Claro, se esse pilar estivesse mais próximo, seriam menores os esforços. Esse pilar aqui tivesse, digamos, só a 50 centímetros do apoio, né, seria esforços menores. Então, se esse pilar aqui, vamos colocar ele para cá, digamos, 50 centímetros, tá? Vai acontecer o quê? Agora os esforços vão ser menores. Vou calcular novamente essa estrutura, tá? Então, quando ele está bem próximo do apoio aqui, olha olhar a deformação, o momento de retorno dessa viga foi para 2,693, tá? Então reduziu. Olhar o pilar também agora, certo? A deformada aqui 2,7, então novamente reduziu, certo? Mas esse momento de fator continua surgindo na viga, né? A não ser que seja dentro do pilar. Esse momento de fator vai ter na viga, certo? E por não ter uma laje, nesse caso, se não tiver uma laje, vai ter esses efeitos na estrutura mesmo, né? Por isso que uma laje, ela é tão eficiente, né? Por isso que a gente usa, digamos, considera o diafragma rígido, né? Por isso que a gente considera a ligação entre a viga e a laje, entre o pilar e a laje, né? Porque ela é capaz de redistribuir esses esforços e é capaz de garantir que a estrutura tem uma capacidade importante, considerável, tá? Que não vai falhar por flambagem de um pilar, beleza? Ainda assim, tá? Todos esses pilares aqui eu vejo que teve um aumento de deformação. Se eu não tenho um travamento perfeito, que não existe, tem um aumento de deformação, tá? Lembrando que aqui a gente vê que o pilar com 6 metros ele tem uma deformação, uma excentricidade aqui de 19 centímetros, tá? Se tivesse 3 metros, seria
4,35, né? Só que na prática o que acontece? Como a gente tem uma deformação de 4,35, mas qualquer um dos travamentos que a gente vai utilizar vai aumentar em 2, 3 milímetros a excentricidade total, certo? Na prática, o ideal seria somar. Claro, quando é uma diferença pequena, né, até a norma faz isso, né? A norma diz que quando efeitos de segunda ordem são menores a 10%, é permitido ignorar, né, por causa de vento, certo? E também, na engenharia a gente faz isso, né? A gravidade é 10 metros por segundo, não é 9,8066, tá? Muitos engenheiros usam um pi como se fosse 3, tá? Então, tem essas diferenças, né? Uma diferença de 5, 10%, ela pode ser absorvida pela estrutura, tá? Agora, uma diferença maior não, né? Então, 4,35 aí, se tem uma deformação de até 4 milímetros gerada por um sistema de travamento, essa deformação a gente pode considerar como se não ocorresse, tá? Agora, se a gente está falando aqui de deformações mais consideráveis, então a gente tem deformação aqui, dependendo do caso, né? Essa deformação aqui de 2 pilares não travados, tá? A gente vê o quê? Que a deformação aqui é de 18 milímetros, tá? Aqui eu tenho uma deformação de 4,279, mas que vai falhar o pilar, então também isso aqui não é um travamento que eu posso considerar, tá? É um travamento que não funciona, que eu teria que dimensionar todo esse pilar com toda essa armadura adicional. Ao invés de ter 24 barras, teria um pilar aí com 118 barras, tá? Não é o ideal, mas se a gente não tem um travamento bem feito, vai gerar deslocamento, o deslocamento vai se acumular na excentricidade e, consequentemente, essa estrutura irá romper, beleza? Então seria isso, até a próxima.